Bom dia. Bom dia. Esses meninos parece que não acordam cedo, hein? Difícil. Eles querem que a gente faça aulas online, mas é complicado, porque você viu, eu agendei para 5 turmas de primeiro ano. E aí sempre aparecem os mesmos alunos. Igual nesse momento só tem eu, o Marcos e o Anderson. Complicado. Eu marquei essa aula para a gente ver sobre essa semana. Nós temos alguns exercícios e vamos ter uma avaliação externa. O que é uma avaliação externa? É a Secretaria de Educação mandando algumas provas para nós fazermos. Além das que nós já fizemos, ainda vai aparecer mais algumas, né? E o tema desse trabalho vai ser sobre temas atuais, temas que acontecem na escola, temas que caem no Enem, né? E assim, nós estamos, desde sexta-feira eu estou convidando os alunos para participar do grupo do Enem, porque o Enem antigamente era só para os alunos do terceiro ano. Agora mudou, ele é seriado. Então, os meninos do primeiro ano vão fazer essa prova do Enem. Sobre qual conteúdo? O conteúdo que nós temos que estudar no primeiro ano. Quando eu disse temos, é porque nós temos um currículo mínimo para seguir. E esse currículo mínimo, ele é obedecido em todo o Brasil. Então, todas as escolas, independente se é estadual, municipal ou particular, os alunos vão estudar a mesma matéria. E essa matéria inclui esses temas atuais que acontecem dentro de casa, dentro das escolas, no emprego. Por exemplo, esse tema que está aí na aula 14, que é a aula de hoje, dia 17 de maio, sobre o bullying. Tá? O termo bullying é um termo em inglês, que envolve o preconceito, envolve agressão física, verbal, apelidos, brigas, sempre alguém sai machucado, alguém é ferido psicologicamente, que eu acho que é o pior jeito, porque o físico, a gente vê que a pessoa está ferida,
né? Às vezes pode parar, pode sentir a dor dele. Mas quando é o psicológico, quando fica dentro da nossa cabeça o preconceito, o não ser aceito, né? Se achar feio, se achar diferente, essa é a pior forma de preconceito que a gente pode sofrer. Ou porque é alta demais, baixa demais, gorda demais, tudo tem a palavrinha demais, né? E isso acontece mais quando a gente está na fase da adolescência ou da juventude. Porque quando a gente é criança, a gente pode até sofrer, mas os nossos pais parecem que estão mais atentos e terminam nos protegendo. E quando nós somos adultos, nós já praticamente estamos vacinados contra o olhar do outro e já sabemos um pouco nos defender. Mas o bullying, ele pode ser desde a da infância até na velhice, né? O idoso também, ele pode se sentir agredido, ele pode estar, né, nem se sentir, é estar sendo não respeitado. Então, aqui nós temos na tela, vocês estão visualizando aí, uma tela minha, que fala sobre o mapa conceitual. O que é um mapa conceitual? É onde a gente faz umas setinhas, onde coloca algumas informações sobre o quê? Sobre um assunto. Neste caso aqui, o assunto que puxa todas essas informações com setinhas é a palavra bullying, tá? E aí, eu tenho outra forma, tem um menininho bonitinho aqui, tem uma outra forma de mapa conceitual, que é essa aqui também, ó, mas colocou ao meio o que é bullying, por quem é praticada, por quem é sofrida, de onde que originou esse nome, que é do inglês americano. A gente tem dois inglês, o britânico e o inglês americano. O inglês americano é da América, então, no caso, América do Norte. E o inglês britânico é da Inglaterra, tá? Então, por isso que a gente usa esse termo, inglês britânico e inglês americano. É igual português, português do Brasil, português de Portugal, português da Angola. Então, o português, a língua portuguesa, ele é falado em 9 países diferentes. Então, dentro dos 5 continentes que a gente tem, continente americano, continente europeu, continente asiático, continente africano, todos, nos 5 continentes nós temos pessoas, países que falam a língua portuguesa. Não da mesma forma como nós nos expressamos, né? Cada um tem as suas particularidades. Até dentro do Brasil mesmo, a gente não consegue falar o mesmo português, né? Cada um tem o seu sotaque, cada um tem um uso específico de um termo, de uma palavra. A prova disso, eu até gosto muito do programa Big Brother, que acabou recentemente, e que ele mostra essas diferenças, diferenças sociais, religiosas e variedades linguísticas. Uma das candidatas, uma das participantes, que foi até a vencedora, talvez ela tenha sido a vencedora devido ao fato de ter sofrido um bullying devido à sua variedade linguística. Ela é de Campo Grande, né? Da região nordeste do Brasil, e ela tinha um sotaque muito forte. Outras pessoas, outros participantes também tinham o mesmo, às vezes até vinha da mesma região que ela, mas não tinha o sotaque tão marcado, né? Já sabia lidar com essa diferença, com essa forma de puxar a linguagem para o seu lado. Então, ela sofreu muito bullying e isso, né, solidarizou o Brasil, talvez, né? E realmente ela é uma pessoa muito boa, muito caridosa, muito parceira, a vencer esse reality, né? Esse programa de televisão e ganhar 1,5 milhão. E outra coisa legal que eu achei no Big Brother desse ano foi o quarto do cordel, que eu até trabalhei com vocês no primeiro bimestre, a imagem do quarto, né? Esse programa, ele pode ser vulgar? Pode. Pode mostrar agressões? Pode. É um programa da Rede Globo, que às vezes quer trabalhar com muita variedade, impor a sexualidade? Pode, né? Mas, acima de tudo, que eu vejo no programa, não é a vulgaridade, é a variedade, é o respeito, é o colocar um de cada, pelo menos tentando mostrar os Brasis que a gente tem aqui,
né? Os diversos tipos de brasileiros. Então, se a gente ficar atento a essas situações, a gente até teve um candidato aqui da nossa região, né, que é o Rodolfo, cantor, que, devido à forma como ele se expressou, pode ter sido mal entendido, mas que quem é goiano mesmo, goianiense, da fazenda, da zona rural, sabe que o nosso preconceito está daquela forma, sabe? De não aceitar um homem vestir um vestido, às vezes até aceita, o pior preconceito é o nosso olhar, né? Às vezes a gente não diz nada que vá ofender o outro, a gente pensa que não diz, né? E aí o nosso olhar condena, o nosso olhar julga, né, e menospreza o outro, provocando esse bullying, esse preconceito, essa agressão, esse medo, né, esse desconforto social. Outra forma de mapa conceitual que eu coloquei, copiei da internet, claro, né? É esse aqui. Deixa eu diminuir um pouco o tamanho dele. Que tem a palavra bullying no meio, e aí ele fala a definição, o que é bullying, onde ocorre, quais são as causas, quais são as consequências, os tipos, as origens, os exemplos e as soluções. Então, meninos, eu quero mostrar para vocês nessa atividade 14 como que se faz um mapa conceitual. Alguns alunos me perguntaram se pode copiar qualquer um desses, se pode criar o seu. Então, vocês são livres para fazer essa atividade, sendo copiado ou criando o seu, tá? O que eu quero? Eu quero que você coloque na cabeça esse assunto, tá? É como se fosse eu pedir para você copiar um texto. A diferença é que esse texto ele está em forma de mapa conceitual. Conceitual porque vai trazer conceito, vai trazer ideias sobre um assunto. E aí, logo abaixo, eu coloquei um texto que, para o aluno que não está entendendo aí, dentro do mapa conceitual, o que era bullying, eu coloquei um texto que, resumidamente, explicava o que era. Depois, na aula de amanhã, a gente vai ver sobre os gêneros textuais. Na semana passada, eu trabalhei gêneros literários, que vem de literatura. Aí eu coloquei gênero épico, gênero narrativo, gênero dramático. O gênero dramático é o teatro, é uma peça, tá? O gênero narrativo é uma história, um conto, uma crônica. O gênero lírico vem de lira, vem de música, musicalidade. Lira é um instrumento musical, tipo uma harpa, né? Tipo não, é uma harpa. E o gênero lírico, então, seria as poesias, as músicas. Então, isso era o da semana passada, que envolvia a literatura, o jeito de se expressar, como contar algo, como narrar, como expor um conteúdo, né? As formas que a gente tem. Agora, essa semana, eu estou falando sobre gênero textual. É das redações? É. Os tipos de textos que nós temos para escrever. Nós temos uma campanha publicitária, uma campanha comunitária, como, por exemplo, essa, vamos combater a dengue, do coronavírus, da vacinação. Então, isso são campanhas ou anúncios publicitários. Depois, nós temos um anúncio, quando você vai procurar vender, né? Igual tem um cachorrinho aí, procura-se um cãozinho de pelinho amarelo, paga-se recompensa. Então, esse é um gênero que se chama anúncio. Depois, eu tenho o gênero piada. Em alguns lugares, eles usam a palavra anedota. Anedota e piada é a mesma coisa. Como assim é a mesma coisa? Só muda a palavra. Piada é o que a gente vê aí os humoristas fazendo, né? Então, eu coloquei um exemplo nessa atividade dessa semana que fala sobre cada gênero textual. Depois, o gênero fábula. Fábula é uma pequena narrativa curta que os personagens são animais, são seres inanimados, utiliza a figura de linguagem personificação, prosopopeia. Que figura é essa? É aquela que dá voz, movimento,
fala para quem são seres inanimados, tipo a mesa diz para o chão, o gato diz para o leão. Então, são seres que realmente não conversam. E aí eles dão características humanas para os animais. No caso da fábula, sempre traz uma moral da história, uma lição, um ensinamento. Nós temos o gênero receita culinária. Essa não tem muito a dizer, né? Como se faz, quais são os ingredientes, modo de preparo. Então, é um gênero de texto? É um tipo de texto que a gente escreve também, que nós visualizamos na nossa sociedade. Gênero texto de opinião. Esse sim, esse é o modelo que o Enem cobra de mim, de você, dos alunos do terceiro ano, dos alunos do primeiro ano. Nos jornais, quando vai colocar uma notícia, ele termina sendo do tipo artigo de opinião, tá? É uma pessoa que entende do assunto, expõe pontos a favor ou contra. E, então, o artigo de opinião, o texto de opinião é esse. Ele é argumentativo, ele pode ser manifesto, ele pode ser artigo de opinião, editorial. Crônica, nós estudamos crônica. O gênero crônica, ele é uma narrativa curta que relata o cotidiano, tá? Então, o objetivo dele é relatar de forma indireta, fazer uma crítica social, sempre do que está acontecendo na atualidade. Atualmente, a gente está vendo muitas crônicas sobre o coronavírus. Aquele discurso que o Thiago Live faz no Big Brother, quando ele vai eliminar alguém, é um tipo de crônica, é uma crônica narrativa. Ele conta como que os participantes foram naquela semana, como que eles participaram. Charge, tirinha, história em quadrinhos, essa vocês têm que pôr na cabeça, porque nessas provas que a gente vai fazer a partir de agora, né, no primeiro ano do ensino médio, tem muitas charge. O que é charge? É uma crítica social através de uma imagem, através de fala. Então, ele utiliza a linguagem híbrida, que é a linguagem escrita e a linguagem por imagens. Tá? Nós trabalhamos muito sobre os tipos de linguagem verbal, linguagem não verbal, linguagem mista. Então, vocês têm que sempre pôr na cabeça e deixar guardadinho aí para quando precisar usar esse conhecimento vocês terem. Então, charge está aí. Tirinha é como se fosse uma história em quadrinhos, mas de forma mais curta, né? Os elementos em quadrinhos são menores, tem os balõezinhos das conversas, né? Tem a fala, o pensamento, e utiliza muitas figuras de linguagem, onomatopeia, metáfora, metonímia. Então, nunca esqueça também desse conteúdo que nós já vimos, que é sobre as figuras de linguagem. E durante essa semana também eu vou revisar as figuras de linguagem. A história em quadrinho é uma história mais longa, do gênero narrativo, que tem pequenos quadros, mas assim, que vai desenrolando uma história, tá? Um enredo, e vai utilizando personagens que podem ser animais, podem ser... das histórias em quadrinhos mais conhecidas é a do Chico Bento, né, da Turma da Mônica, da Mafalda, tem muitas, muitas mesmo. Como é que chama? Do Menino Maluquinho. Então, são livrinhos que é escrito em história em quadrinhos. E para os jovens também que gostam de cultura japonesa, tem os mangás, né, tem os animes, que também se envolve aí nesse gênero história em quadrinhos. E o que eu disse para vocês que não pode esquecer, que nós já estudamos muito, até coloquei um quadro de revisão aqui, que são as figuras de linguagem, as principais que nós mais vemos nos textos, nas atividades que nós temos feito aí ultimamente, são essas que estão aqui neste quadro. E aí, finalmente, vai vir a atividade que eu falei para vocês. Então, no dia 19 de maio, a atividade vai ser sobre o bullying, perguntas, né? São 6 perguntas para o primeiro modo, primeiro tipo de atividade, e depois mais 6 atividades para o segundo grupo, tá? E no segundo grupo vai revisar um conteúdo que sempre está perguntando nas atividades aí de formulário que a escola tem passado, que são o uso das orações coordenadas. Se eu digo assim, João e Maria saíram, esse "e" é uma conjunção que está ligando uma frase à outra, tá? Uma oração à outra. Então, quando eu falo "e", é o sinal de adição, uma ideia de soma. Outra coisa que eu falo, ó, Yasmin estava explicando a matéria, mas os alunos
não participaram da aula. Esse mas é uma ideia contrária. Eu estou aqui dando aula, mas os alunos não entraram pelo Zoom. Então, essa é uma adversativa, uma ideia contrária. Quando a gente está em sala, a professora vira e fala assim, ou vocês copiam, ou vocês prestam atenção na explicação. Esse ou é uma alternativa? É uma alternância. Então, é um tipo de oração coordenada alternativa. Ora conversava, ora copiavam. É alternância? É, então é uma oração coordenada alternativa. E temos também a explicativa. Por que você não veio à aula? Aí o menino responde, eu não fui à aula porque estava doente. Porque estava doente é uma oração coordenada explicativa. Então, essas são as orações coordenadas, que utilizam conjunções. Então, eu coloquei esse quadro aí de revisão, né? Antes que vocês fizessem a atividade. Agora são 8 horas e 23 minutos. Vocês querem fazer alguma pergunta? Não. Não. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Quero que vocês façam hoje esse pedido de isenção, não paga nada, tá? Isenção para fazer o Enem no final do ano. Vamos estudar, vamos nos esforçar, cobrar de cada professor dentro do conteúdo maiores explicações, sabe? Não vamos ficar só com essas tarefinhas básicas que a gente passa, não. Vamos além, porque o Enem é para todos, mas para todos que têm foco, para todos que vão se esforçar. Todos são capazes, tá bom? Agradeço, um beijo para cada um. E se vocês quiserem perguntar alguma coisa, estou aqui no WhatsApp, no privado, pode me ligar, pode mandar mensagem, tá bom? Tá bom, senhor. Então, tchau, pessoal. Tchau, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.